Boa noite a todos. Amém. Boa noite, irmã Joana Batista, pastor Juliano Maia, Maria Eugênia, irmã querida Maria Eugênia, Amém. o irmão Rogério Buzzi. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal da sala lá, Marta Cristina, Alex Silva, Maria Conceição, André Silva, Maria Eugênia também está lá no público lá, Robson Lira, querido irmão, como é que vai? E demais irmãos que vão assistir esse hangout. Demais irmãos que vão assistir esse hangout, Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, pastor? Vamos sim. Boa noite, meus amados irmãos que estão na sala, meus queridos irmãos que estão aqui na... Os irmãos Rogério, Marcílio, irmã Joana, Maria Eugênia. Nós vamos abrir esse hangout em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos colocar as vidas, irmão Robson Lira, sua esposa, irmão Roseli, um abraço a ela e a você, e a todos os irmãozinhos aí em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, todos os irmãos que estão participando, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, e que nossos ouvidos estejam já preparados para ouvir a palavra do Senhor, e que Ele desça aos nossos corações e faça aquilo que Deus quer. Vamos orar então. Bondoso Pai, nós queremos nesta hora ser gratos a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Pai querido, nós temos muitos motivos para Te glorificar, Te exaltar e Te bendizer, porque o Senhor tem sido nosso companheiro, nosso ajudador, o nosso supridor em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Por isso Te rendemos graças e aleluias ao Teu nome, na mediação do Teu Filho bendito, Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós queremos colocar todos aqueles irmãos e irmãs que precisam de uma oração na área da saúde. Queremos colocar de uma maneira mais objetiva o nosso querido irmão Camilo e a família Molulo. O Senhor pode estar confortando filhas e filhos, noras, genros, todos esses alvos do Teu amor, dos Teus cuidados. Nós temos também uma lista de outros irmãos doentes. Não vamos enumerá-los, porque tomaria muito tempo, mas o Senhor já os conhece, sabe que nós já oramos até por ele aqui mais cedo. Por isso, tenho certeza que o Senhor está lhes assistindo, cada um deles. Também pedimos por aqueles que têm problema na área financeira, na área econômica, na área sentimental, conjugal, enfim, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Nós estamos colocando isso aqui nesta hora, porque nós cremos que o nosso Deus é o Deus das soluções. Pai querido, abençoe esse lugar, os que estão ouvindo, os que vão ouvir no futuro, que eles sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo. O prezado irmão Rogério, nosso amado irmão, tem um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para louvor e glória do Teu nome. Que os lábios do Teu servo seja como aquela espada de 2 gumes de Hebreus 4:12, dividindo juntas e medulas, alma e espírito. Pai, abençoa nossos ouvidos, ao ouvir a palavra do Senhor, os nossos corações possam ser refrigerados, possam ser transformados pelo poder da Tua palavra. Nos abençoa, cuida de cada um de nós e orienta esse hangout até o final. É nosso clamor em nome de Jesus do Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Irmão Rogério, a palavra para o irmão. Amém. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio novamente estar com os amados irmãos, o irmão André Silva, o irmão Robson Lira, a irmã Conceição, o pastor Juliano, a irmã Joana, Maria Eugênia, o Marcílio. Que Deus esteja com todos vocês e que esteja com todos aqueles que futuramente estarão em contato com a palavra de Deus. Amém. É sempre bom nós estarmos juntos estudando a palavra de Deus, e é sempre bom também ter pessoas que comentem aquilo que estudamos, porque nós temos pessoas com diversas culturas, nós temos pessoas, que têm uma formação religiosa diferente daquela que foi a nossa,
pastor Juliano, inclusive, me lembrava no hangout passado que quando nós, para mim, por exemplo, e talvez para muitos, né, que estudam a palavra de Deus, quando se fala de lei na palavra de Deus, imediatamente vem ao nosso coração os mandamentos da lei de Deus. Mas isso não ocorre com a grande maioria dos cristãos, e o pastor Juliano me lembrava exatamente disso, né, de, olha, né, quando se fala da lei, a maioria imagina a lei mosaica, e para a gente isso já é tão claro que a gente acaba esquecendo, né, que dependendo da cultura religiosa que a pessoa tem, quando se fala de lei, ele pode entender lei cerimonial, ele pode entender lei mosaica, e ele pode finalmente entender a lei dos 10 mandamentos, né. Eu gostaria de abrir o estudo de Romanos 7, na segunda parte, né, nesta noite, com um texto que eu acredito que ele é a tônica do capítulo que estaremos estudando agora de Romanos, Romanos 7. Né? Ele está no capítulo 7, claro, como falamos, mais especificamente no versículo 12. É a tônica, né, do capítulo 7, nessa segunda parte que vamos estar estudando. A primeira parte, né, já deixava claro, como vimos ali, como vocês podem ver no banner promocional dele, né, falo aos que sabem a lei, né, partindo no livro de Romanos, no capítulo 7, e na sequência agora, o versículo 12 é a tônica do estudo. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, particularmente, eu fico imaginando como pode alguém ler Romanos 7 e não entender a tônica desse versículo, né? Um versículo que não diz que a lei é santa, não diz que a lei é justa e não diz que a lei é boa. Diz que ela é santa, é justa e é boa. Ou seja, ela traz esses 3 adjetivos. E quando a gente lê um versículo como esse, da parte de Deus, não da parte do homem, nós podemos discutir humanamente isso, nós podemos questionar, mas diante de um Deus que te diz, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, como poderia alguém discutir isso com Deus? Como poderia alguém imaginar em algum momento que Deus retiraria do ser humano algo, em algum momento, que é santo, que é justo e que é bom? Seria o mesmo que dizer que Deus, que deu aos hebreus do passado, que deu ao passado algo que é santo, que é justo e que é bom, de repente resolve retirar isso dos filhos dele, que precisariam de algo santo, justo e bom mais do que nunca. Então, se nós estudamos só o livro de Romanos, não precisamos estudar mais nada na Bíblia em lugar nenhum, só estudando o livro de Romanos, nós já entenderíamos que, de fato, o mandamento é santo, justo e bom. Mas o apóstolo Paulo, ele apresenta o livro de Romanos, mais especificamente no capítulo 7, com uma beleza tão impressionante, que o mandamento aqui, embora santo, justo e bom, tem outras características que estão dentro desse conceito de santo, justo e bom, mas tem outras características pelas quais nós ainda necessitamos dele. Ou seja, se nós não tivéssemos nenhuma outra razão para querer, né, guardar os mandamentos da lei de Deus, já bastaria saber que ele é santo, e portanto ele santifica o homem, saber que ele é justo, e portanto ele justifica o homem, e saber que ele é bom, por isso ele torna o homem bom. Só isso já seria suficiente para nós amarmos e pedirmos a Deus que gravasse a lei e o mandamento dele no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo vai além disso. Vamos apenas iniciar pelo capítulo, hoje, no capítulo 7 que estávamos, mas agora no versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Vejam que o apóstolo Paulo, ele coloca um exemplo, né, no estudo que fizemos passado, o apóstolo Paulo coloca um exemplo fantástico, quando ele coloca que o homem, a mulher, perdão, está ligada ao marido por todo o tempo que ele vive.
Depois de colocar esse conceito maravilhoso sobre o comparativo que ele faz, né, da lei, ao mostrar, inclusive, que a partir do momento que a herança prometida ela passa a ter valor real, uma vez que ela foi assinada com o sangue do testador, e o pastor Juliano esclareceu isso muito bem no estudo passado, mostrando, inclusive, que o testamento só tem valor a partir do momento que o testador morre. E o testador era Cristo, porque a herança prometida foi à descendência de Abraão, mas não aos descendentes, e sim ao descendente. Então, quando a herança é prometida a Cristo, Cristo imediatamente faz um testamento, e nesse testamento, que ele ratifica com o Pai, dizendo: Pai, onde eu estiver, quero que estejam comigo também aqueles que tu me deste. Jesus está mostrando que esta herança, ele faz questão de repartir com os seus irmãos pecadores. E isso é o que nós entendemos quando se mostra, inclusive, o exemplo do que nós temos como Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento nada mais é do que o testamento escrito como uma promessa, como você tem um pai, o pai escreve o testamento, mostrando que você será herdeiro daquilo que ele tem, porém, esse testamento só entra em vigor de fato, você de fato só pode se apossar da herança a partir do momento que o teu pai morre. Assim também é com Cristo, né? O testamento foi assinado, mas ele só entra em vigor de fato com a morte do testador. Por isso, quando Cristo morre na cruz do Calvário, nós passamos a ter direito pleno a esta herança. É verdade que nós só receberemos a herança, né, após quando Cristo vier para entregar esta herança, mas ela já está garantida, porque a garantia dela era feita pela morte do testador. Por isso que o capítulo 7 de Romanos, um pouco antes, versículo 3, diz: de sorte que, vivendo o marido, que é Cristo, será chamada a igreja, a mulher, nós, a igreja de Cristo, adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Esse comparativo, obviamente, é um comparativo mostrando que, ligados pela lei, enquanto a graça de fato não se manifestava, não que a graça já não estivesse prometida, mas ela precisava se manifestar em Cristo Jesus. E isso, irmãos, é algo que todos que nos ouvem precisam entender. Em momento algum, nunca, desde que Adão peca, o nosso primeiro irmão mais velho, Adão, desde o momento em que ele peca, imediatamente se instala o reino da graça. Adão peca. Se ele tivesse que ser salvo pela lei como representante do ser humano, nós estaríamos todos perdidos. Foi dada a ele uma lei. Para Adão, a lei básica era: Adão, você não vai comer deste fruto específico da árvore. Essa era a lei que ele tinha naquele momento. Ele transgride a lei que foi dada, ele teria que morrer, mas imediatamente se desenha diante dele o plano da redenção e apresenta-se a ele o que seria o reino da graça. Ele se cobre com folhas de figueira e é mostrado para ele: Adão, não adianta. Folhas de figueira, obras da lei não vão resolver o teu problema. Você precisa cobrir-se com o manto do Cordeiro. Então, desde um primeiro momento é mostrado para ele que seria por um favor imerecido que ele seria salvo. Imediatamente, um cordeiro é chamado até os pés dele. Ele tem que matar este cordeiro, mostrando que Cristo era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, mostrando para Adão que alguém teria que morrer no lugar dele, e mostrando acima de tudo: Adão, você vai se cobrir com a pele deste cordeiro, e todos que pela fé um dia aceitarem cobrir-se com o manto, com a pele do verdadeiro cordeiro, estarão justificados diante de Deus. O Pai olhará para um ser humano coberto pelo manto do Cordeiro, e não verá ali um lobo mais, não verá ali mais um pecador, verá alguém coberto pela justiça, e ele verá agora Cristo Jesus
nesta pessoa refletida. Então, o Pai não perdoa o ser humano, ele perdoou a raça humana inteira em Cristo Jesus. Isso precisa se entender. Não é quando eu peço perdão a Deus pelos meus pecados que eu sou perdoado porque me confessei. Eu sou perdoado porque entra em ação a cada momento os méritos de Cristo Jesus. Quando eu peço perdão ao cometer um pecado, Cristo se apresenta diante do Pai dizendo: meu sangue, Pai, meu sangue, Senhor, eu morri por eles, Pai. Eu morri por eles. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Então, imediatamente, ou seja, entendam isso para que não haja confusão. O homem não é perdoado pela sua oração. O homem também não é perdoado porque pede perdão. O homem tem o seu pedido de perdão linkado ao sacrifício do Cordeiro. Nós somos perdoados pelo sacrifício do Cordeiro. A oração é a nossa carta, é o nosso pedido que torna o sacrifício de Cristo, né, como válido para a nossa vida. Eu aceito a Cristo Jesus como meu Salvador, ele passa a ser o meu sacerdote, ele passa a ser o meu sumo sacerdote, porque eu o elegi. Antes disso, ele não pode ser o meu sumo sacerdote, porque é preciso que pelo livre-arbítrio eu diga que eu o quero como meu sumo sacerdote, eu diga que eu o quero como meu salvador, eu diga que eu o quero como meu rei, e agora sim, Deus tem, pelo meu livre-arbítrio, Deus tem agora anotado no livro da vida a minha declaração. Se o inimigo amanhã sobe para acusar o Robson Lira, para acusar o pastor Juliano, para acusar o irmão Marcílio, Deus apresenta dia, hora, minuto e segundo em que essa declaração foi feita, e ela vale para que pura e simplesmente nós sejamos agora, né, tenhamos recebido esse sacrifício. Então, a confusão que se faz está sempre linkado no erro que se tem de que exista uma aliança feita com base num Velho Testamento que era pela lei e uma outra aliança feita no Novo Testamento com base na graça. Isso é um erro crasso, meus amados irmãos. Adão certamente se salva pela graça. Ele é coberto com o manto do Cordeiro, mostrando: Adão, alguém morrerá um dia no teu lugar. Adão recebeu ali a primeira lição de justificação pela fé que um homem pode e irá receber para todo sempre. A justificação pela fé, o plano da redenção apresentado a Adão na morte do Cordeiro, é o mesmíssimo plano que é apresentado a cada um de nós, por uma razão muito simples, irmãos, mas muito simples. O Deus que nós aprendemos a amar e servir é um Deus que nos diz com todas as letras: amados filhos meus, eu sou o Senhor seu Deus, eu não mudo. Eu não mudo, jamais mudarei. O plano que eu estabeleci antes de que houvesse mundo, porque o Cordeiro era morto antes da fundação do mundo, irmãos. O plano que foi projetado pelo Pai, junto com o Filho, para resgatar o ser humano se o ser humano caísse, é o mesmíssimo antes mesmo de que o homem pecasse. Ele já estava lá pronto. Ele entraria em ação se o homem pecasse. O homem peca, imediatamente entra em ação o plano da redenção e ele jamais mudará. Jamais. O plano foi feito com base na graça livre de Deus, foi feito com base no sangue do Cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e jamais, jamais Cristo entraria e sentaria na cadeira elétrica, no meu e no seu lugar, para vocês, tendo sido condenados, ter que morrer na cadeira elétrica. Leia-se cruz, apenas para que nós tenhamos uma ideia do que é isso. Hoje o símbolo da morte, né, do decreto de morte para aqueles que não se tem o que fazer, né, pura e simplesmente
Cristo diz para cada um de nós, saia da cadeira elétrica e eu vou morrer no teu lugar. Você foi condenado à morte pela cadeira elétrica, você é o pior dos pecadores, você é o pior de todos os assassinos, você é o pior dos bandidos, mas eu vou morrer no teu lugar. Mas a pergunta que Cristo faria a cada um de nós é, sai da cadeira elétrica, eu saio, ele senta, e olhando nos teus olhos ele diz, responda-me uma pergunta simples, filho. Tu achas que eu estou sentando nesta cadeira elétrica, morrendo pelos teus pecados, assumindo a sentença que você recebeu no tribunal? Você crê que eu estou fazendo isso para você sair daqui e continuar transgredindo a minha lei? Ou tu achas que eu estou aqui como um exemplo para que você, agora, vendo a minha bondade, vendo o meu amor, vá e não peques mais? Que é que você responderia a Cristo se ele, olhando dentro dos seus olhos, fizesse essa pergunta? Se você for um cristão de verdade, alguém que consegue olhar nos olhos do teu Salvador, e entender que ele está morrendo e morreu na cruz do Calvário por você, jamais você diria que a lei dele não está em vigor. Jamais você diria, eu estou na graça e vocês estão na lei. Jamais. O ser humano que aceita a Cristo como seu Salvador, precisa aceitá-lo como soberano, precisa aceitá-lo como rei. Então, basicamente, Romanos 7, antevendo qualquer resposta errada, qualquer resposta contrária a essa que Cristo dá, ele diz, Romanos 7. Que diremos, pois? Uma vez que o homem é salvo pela graça, que diremos, pois? É a lei pecado, então? De modo nenhum. Vejam só. Alguém diria, vocês estão na lei, eu estou na graça. Paulo diz, que direi então a ti? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. O desafio que se faz, então, àqueles que, infelizmente, não conseguem ver como a lei é santa, como a lei é justa, como a lei é boa, é, tu crês que a lei é pecado, então? De modo nenhum. Você não tem como saber o que é pecado se não for pela lei. Se não houver uma lei, cada ser humano determinará para si o que é pecado e vira uma confusão. Pessoas creem que é pecado fazer uma determinada coisa. Pessoas, por exemplo, o fumante crê que é pecado beber, porque ele não bebe. O que bebe e não fuma, crê que é pecado fumar, porque ele gosta de beber. Cada um, finalmente, segundo o seu desejo, cria para si uma lei. E isto não pode ser. A lei de Deus é a lei da Nova Jerusalém. O reino celestial, que é o reino da graça implantado por Cristo, tem leis. Repetimos. E é esta lei que determina o que é e o que não é pecado. Eu posso achar que determinada coisa é pecado quando não é. E posso achar que determinada coisa não é pecado quando é. Por exemplo, os nossos irmãos católicos, repito, a quem somos devedores, não veem problema nenhum em ajoelhar-se diante de uma estátua. Se você pergunta aos mais velhos, minha mãe tinha a sua santa dentro de casa. Ela não via absolutamente nenhum problema. Muito pelo contrário, se você dissesse, mãe, isso aí é pecado, ela dizia, mas como que você pode falar uma coisa dessa? Então, para o católico, não é pecado ajoelhar-se para uma estátua, até porque no coração dela, do católico, o que ele diz? Mas eu não estou adorando a estátua, eu apenas uso a estátua para adorar a Deus. Agora, como é que eu sei que é pecado? Eu sei que é pecado porque a lei me diz. É o que o apóstolo Paulo diz. Eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse. Eu não saberia que me ajoelhar diante de uma estátua é pecado se a lei não me dissesse. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, nem do que há embaixo das águas na terra. Então, eu vejo que não importa o que eu acho ou o que eu penso,
como cristão, eu tenho que viver daquilo que Jesus disse. Está escrito. Eu acho, não entra na boca de Jesus. O nosso exemplo nunca disse eu acho. Eu desafio qualquer estudioso da Bíblia a encontrar nos escritos de Cristo e nos escritos dos apóstolos, eu acho. Não existe isso. E hoje o que mais se vê é eu acho. Você pergunta ao pastor, o que você me diz de Apocalipse 17? Bom, olha, eu acho que já pode ficar quieto. Nem siga, porque eu acho já está completamente fora do território celestial. O Espírito de Deus não dá luz para ninguém dizendo eu acho. Está escrito ou o silêncio é eloquência. Então, eu acredito às vezes que, algo é de determinada forma, mas repetimos. Por favor, que ninguém se ofenda ao ouvir o que dizemos. A verdade de Deus fere, mas ela não fere se não for para curar. Então, imagine por um momento a seguinte cena. Você está de frente, é apenas uma hipótese para que você pense um pouco. Você está de frente para a porta da Nova Jerusalém. E agora você é recepcionado por um anjo. Na sua frente está um irmão católico. Pobrezinho não teve a luz que você teve, E esse irmão católico, ele sempre amou a Cristo na luz que ele tinha, ele se inclinou para estátuas e uma série de coisas. Veja, estamos colocando um exemplo hipotético, por favor, apenas para que você pense. Quem sabe você está atrás dele e você agora fica observando. E o anjo diz assim para ele, escuta, o que você quer? E ele diz, eu quero entrar aqui. E aí ele diz, mas por que você quer entrar aqui? Eu quero entrar aqui no céu porque me disseram que é muito bom e eu gostaria de morar aqui. Ok, você quer te fazer uma pergunta, o anjo lhe diria. Ele diria, pois não? Você guardou a lei de Deus? E ele diria, olha, eu guardei. Bom, o segundo mandamento o que diz? E ele diz, olha, o segundo mandamento diz, guardai domingos e festas. Um exemplo hipotético, repetimos, E aí diz, não. O segundo mandamento diz que você não deve fazer imagens. Você já leu? Não, mas o padre me disse que era esse outro mandamento. E aí, vamos imaginar que o anjo dissesse para ele, aguarde aqui um momento, porque você não guardou os mandamentos da lei de Deus. Bom, imagine que você agora é o próximo. E você agora está, entre aspas, comemorando, porque, como quem diz, você é um evangélico que nunca adorou imagens, então você diz, bem feito, bem feito. Quem mandou adorar imagens? Eu falei que não era para adorar imagem, não me escutou, eu falei para eles, quantas vezes eu falei, eles não me escutaram, bem feito. E agora você está diante desse anjo, e esse anjo diz assim, escuta, e você agora já está pronto para dar resposta. A hora que ele me perguntar se eu adorei alguma imagem, na hora eu vou falar para ele, nunca fui um evangélico que sempre ensinei o contrário. Então o anjo diz agora para ele, escuta, você guardou os mandamentos da lei de Deus? Sim, senhor, guardei. Você nunca se ajoelhou para nenhuma imagem? Não. E o quarto mandamento, você guardou? Imagine agora que ele dissesse, quarto mandamento? Sim, aquele que diz, lembra-te do dia de sábado, etc. Ah, não, mas esse aí o pastor falou que não valia mais. É a mesma coisa, certo? O padre disse para o católico que não valia, que o segundo não era bem assim, e agora esse evangélico ouviu do pastor que o quarto também não era bem assim. E aí o anjo repetiria o que está no livro de Tiago. Na verdade, filho, aquele que transgredir um só dos mandamentos, na verdade, tropeçou em todos, porque não há um mandamento maior do que outro. Todos os mandamentos são, têm o mesmo peso no que diz respeito à condenação. Agora, a diferença é que todos os mandamentos têm um conceito base pelo qual se pode guardá-los, que é o amor. Se você ama, você não vai roubar. Se você ama a Deus, você não vai se ajoelhar diante de estátuas, porque ele te pediu que não faça isso. Se você ama a Deus, você não terá outros deuses diante dele. Enfim, se você ama a Deus, você vai guardar o sábado, porque foi o que ele te pediu. Se você ama a Deus, você não usará o nome dele em vão. Se você ama o teu próximo,
você não deixará de respeitar teu pai e tua mãe. Se você ama o teu próximo, você não vai cobiçar a mulher dele, etc, etc, etc. Então, né, tendo isso em mente, veja que Romanos 7:7, ele abre exatamente essa premissa. Não tem como você dizer que ama a Deus e não guardar os seus mandamentos. E isso quem disse foi o nosso Senhor. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Jesus não diz isso puxando a orelha de ninguém. Jesus diz isso a cada um de nós com amor. Porque ele nos ama, ele quer a nossa salvação. Seguindo então, né? Vejam, Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ele está dizendo aqui que o pecado, se aproveitando, quando você lê a versão, né, da Bíblia de Jerusalém, lembrem-se que eu já disse a vocês que a Bíblia de Jerusalém, no livro de Romanos, é espetacular. A tradução da Bíblia de Jerusalém, repito, no livro de Romanos é fora de série, né? Quanto às outras, elas são muito próximas, mas no livro de Romanos, realmente, ela é acima da média. Ali diz, mas o pecado, aproveitando-se pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. A premissa é a mesma, porém o apóstolo Paulo agrega uma informação aqui importante. Ele está dizendo que o pecado se aproveitou pelo mandamento, despertando em mim toda a concupiscência. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que sem a lei estaria morto o pecado. Claro, sem a lei aqui não é porque a lei não estava em vigor, a lei nunca deixou de estar em vigor, né? E nós vamos ver mais à frente, inclusive, o que ele está dizendo. Note, o pecado se aproveita pelo mandamento, ou seja, você um belo dia escutou, como Paulo, que o mandamento estava em vigor desde criança. Ele era, desde pequenininho, um guardador da lei, fariseu de fariseus, ele diz, né? No entanto, em algum momento, ele, ao aceitar a Cristo, ele percebe que o mandamento que dizia, não matarás, dizia mais do que isso. Ele aprende agora com Cristo que o mandamento que diz não matarás, diz também, aquele que odiar em seu coração, na verdade, já matou. Né? A versão aqui de Jerusalém, acho que o Fabiano acabou de colocar, deixa eu ver se é esse. Não. Isso, acho que é esse, né? O pecado aproveitou a ocasião desse mandamento e despertou em mim todo tipo de concupiscência, de todo tipo de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Se nós pegamos, por exemplo, né, esse conceito de Paulo, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: embora ele sempre tivesse conhecido a lei e procurado guardá-la, ele não conhecia a lei pela forma espiritual como se deveria conhecer. Ou seja, ele lia, não matarás. Mas o mandamento dizia, aquele que odiar no seu coração já matou. E Paulo odiava os cristãos, estava perseguindo os cristãos. Então ele percebe agora que o pecado dele, ou seja, o ódio dele pelos cristãos, aproveita-se agora do mandamento, porque o mandamento agora se levanta diante dele com toda a sua força e desperta nele todo tipo de pecado. Ou seja, ele imaginou que ele era um homem bom. Mas quando o mandamento se levanta diante dele, nós vamos ver esse conceito um pouco mais à frente, ele agora percebe que ele que se achava um homem justo é um homem pecador. Por isso ele diz, sem a lei o pecado está morto. Ou seja, ele conhecia a lei, mas ele não tinha ideia de quão profunda era a lei de Deus. E é o que acontece com muitos hoje em dia. Veja o versículo 9 agora, como estabelece esse conceito de maneira mais firme. Nota. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, de novo, veja aqui, diz aqui, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Se o irmão Fabiano puder colocar nesse texto, também o texto da Bíblia de Jerusalém, que se não me falha a memória, diz, em algum tempo eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, ou sobrevindo o mandamento, né,
reviveu o pecado e eu morri. Por quê? Que digo de novo que a Bíblia de Jerusalém é melhor. Se você olha esse aspecto, Paulo era fariseu de fariseus. Ele nunca deixou de viver com a lei. Mas por que ele diz aqui que eu em algum tempo vivia sem lei? Porque era como se ele vivesse sem lei. Ele lia a lei, mas não entendia a profundidade dela. Então ele lia não matarás e não percebia que ele estava matando os cristãos. Na cabeça dele, ele estava guardando a lei. No momento que ele entende que aquela lei está dizendo exatamente o que diz, e muito mais do que aquilo, como hoje. Hoje, né, os cristãos, entre aspas, leem a lei, leem claramente o 4º mandamento, que diz, né, lembra-te do dia de sábado, vão até o pastor, e o pastor diz, não é bem assim, esse mandamento aí não está mais em vigor, por isso, por aquilo, por aquele outro. Ou seja, ele lê, mas ele não imagina que aquele mandamento está em vigor, e ele simplesmente, você pergunta para ele, ele diz, não, eu guardo a lei. Quando você diz o 4º mandamento, não, esse aí não. Vejam, é o mesmíssimo problema. Paulo lia o mandamento e não entendia que aquilo lá estava condenando ele. Simplesmente não entendia. Mas, quando ele passa a ter os olhos abertos pelo Espírito de Deus, quando ele cai do cavalo, ele é dito, Paulo, Paulo, por que me persegues? Perdão, Saulo, Saulo, por que me persegues? E é aberto agora os olhos dele para ver toda a profundidade da lei. Ele percebe que ele vivia, na verdade, sem lei. Ele lia a letra, mas não entendia, né, a espiritualidade da lei. E aí ele diz, veja, um fariseu de fariseus, alguém que desde pequeno entendeu, né, que a lei estava em vigor, mas vivia sem lei porque não a entendia. E eu, em algum tempo, diz ele, vivia sem lei, mas sobrevindo o mandamento, sobrevindo o preceito, reviveu, não viveu, reviveu, porque o pecado, né, teria que reviver, porque sempre esteve ali, mas ele como que sepultou o pecado sobre aquilo que ele entendia não ser pecado. Então reviveu o pecado e eu morri. Claro, porque a lei, o que diz? A letra mata e o espírito vivifica. A lei tinha um papel, tinha que matá-lo. Por isso ele faz o comparativo, né, daquele que diz morto o marido. Assim também ele diz, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Por quê? Antes que Paulo pudesse ressuscitar para uma nova vida, ele teria que, de fato, morrer. Então, Paulo, quando cai do cavalo, é um exemplo de alguém morrendo, né? Obviamente, a lição que se dava ali, ele fica cego, mostrando para Paulo, Paulo, veja quão grande é a tua cegueira, Paulo. Né? Por quê? Ele tinha que aprender essa lição. Finalmente, ele vai até Ananias, ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, que era o pastor da época, seria, quem sabe aí, um Silas Malafaia elevado à 10ª potência, e mesmo tendo aprendido com, entre aspas, um Silas Malafaia, é dito para ele agora, você vai reaprender tudo que aprendeu. Tudo que se aprendeu com Gamaliel, tudo que se aprendeu com este homem é lixo, você vai ter que aprender tudo de novo, e eu vou te mandar aprender, imagine agora que ele diz, com quem? Com quem, senhor? Com Edir Macedo? Com esse? Com aquele? Não, você vai aprender com um ilustre desconhecido, porque todo esse sistema que está aqui, Saulo, está corrompido. Todos esses pastores, todos esses sacerdotes, todos esses doutores de lei, todas essas escolas de teologia modernas estão todas corrompidas. Não importa de que denominação sejam, estão corrompidas. Era assim no passado, é assim hoje. Eu me lembro que nós participávamos de um debate há muito tempo atrás, participavam 8, 9 pastores ali, tinha pastor da Batista, tinha pastor da Universal, tinha pastor da Graça, tinha um padre, tinha pastores de várias igrejas, e eu me lembro que uma vez veio 2 perguntas sobre Apocalipse, não sei se os pastores tiveram medo de responder, ou se não sabiam, mas é um fato que ninguém respondeu. Quando nos foi feita a pergunta, né, nós respondemos aquilo que entendíamos pela Bíblia, e finalmente
quando estava encerrando o programa, eu me lembro bem que um pastor, não vou citar o nome dele nesse caso, porque não é o caso, mas eu me lembro que um pastor que era teólogo, ele me convida no final para fazer teologia. Ele disse: Rogério, você precisa fazer teologia, você precisa aprender as coisas de Deus, etc, 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 né? Vá fazer teologia, esse curso é muito bom, eu fiz, etc, etc, etc. E eu me lembro bem que o âncora olhou para ele e disse: mas espera aí, você está convidando o Rogério para fazer teologia, tudo bem, eu não vejo mal nisso, mas eu queria entender como isso funciona. Foram feitas hoje 3 perguntas de Apocalipse e ninguém aqui conseguiu responder nada, nem você, pastor. O Rogério respondeu errado ou certo, mas ele respondeu. Agora você quer que ele vá fazer teologia? O que ele vai aprender lá? Ele vai aprender a ficar calado? Ele vai aprender o quê? Vocês vão ensinar o Apocalipse lá? Porque aqui ninguém soube responder o Apocalipse, o único que respondeu foi ele. Eu não estou dizendo que ele está certo, mas ele respondeu. Então eu fico imaginando, isso o âncora falou para ele, né? E me parece realmente que é absurdo que nós, em algum momento, possamos imaginar que algo mudou. Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Ele disse isso para o futuro. E nós imaginamos que hoje está melhor. Pessoas vão fazer curso de teologia e eu tenho certeza absoluta que voltam sabendo menos do que quando foram. Por quê? Porque está corrompido o sistema de estudo. A pessoa precisa aprender com Deus. É certo que vai aprender coisas boas, eu não discuto isso, mas com certeza vai aprender muita coisa errada. Os cursos de teologia hoje, né, os grandes professores, aqueles que têm mestrado, que têm doutorado, eles estão se formando em escolas jesuítas. E se alguém acredita que a escola jesuíta pode ensinar sobre as coisas de Deus, bom, então, realmente, nós estamos mais cegos do que imaginamos. Porque o jesuitismo foi levantado, foi criado para fazer a contra-reforma. Quando Lutero estava tentando reformar, tentando trazer de volta os ensinos das Sagradas Escrituras, o jesuitismo apareceu para derrubar os verdadeiros protestantes, né? O Robson Lira está dizendo aí, né, que perdeu 3 anos da vida dele fazendo teologia na igreja do Evangelho Quadrangular. É realmente o que eu acredito, irmãos. O Robson Lira, para mim, apenas mostra, né, um fato que está aqui hoje. No passado era assim, e notem, João Batista era filho de um sacerdote. Ele teria que, pelas regras da época, ele teria que estudar na escola dos profetas, mas não foi permitido que João Batista fosse para essa escola. Ele precisava aprender aos pés de Cristo, ele precisava aprender aos pés de Deus, porque as escolas de teologia já estavam, na época, completamente equivocadas. E hoje não é diferente. O diabo sabe que se ele derruba uma escola de teologia, ele acaba com todos os possíveis pastores, né, que virão. Isso, então, obviamente, e nós não estamos aqui condenando o pastor naquilo que a palavra pastor significa. Nós sabemos que há bons pastores, isso é um fato, mas o bom pastor, em primeiro lugar, o verdadeiro pastor é Cristo. Qualquer pastor que se diga pastor tem que entender no seu coração que ele é um subpastor. Como qualquer pastor verdadeiro sabe que está, né, submisso a Cristo sendo um subpastor. E todo subpastor sabe e tem humildade suficiente para reconhecer que ele é um eterno aprendiz, né? Está sobre ele, né, o colegiado das ovelhas, dos cordeiros, mas o verdadeiro pastor tem absoluta ciência disso, que ele veio para servir e ele tem que constantemente estar aprendendo aos pés de Cristo. Isso é um fato, né? E as escolas, infelizmente, perderam a noção do que é a verdadeira teologia, ou seja, o verdadeiro estudo de Deus, né? O versículo 9, então, diz, né, eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Capítulo 3 de Filipenses, 5 até o 9, diz o seguinte, notem que interessante, e é o que acabou-se de dizer aqui.
Paulo havia estudado teologia com a maior referência que a Bíblia cita, aos pés de Gamaliel, mas diz aqui, 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ele mostra que ele guardou a lei segundo a luz dele desde o princípio, e daí ele diz assim, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, ou seja, se a lei pudesse fazer ele justo, ele seguiu à risca. Mas, olha o que ele diz aí, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, note só, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Note que impressionante, né, o que ele diz aqui. Ou seja, ele está dizendo literalmente isso. Olha, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele lia a lei e dizia, não, isso eu faço, né, de forma perfeita. Até que ele percebe quão profunda era aquela lei. E ele percebe, então, que ele não era um assassino simples. Ele era o assassino do Filho de Deus. E isso é o que todo ser humano vai perceber no momento que aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Mas note o que o apóstolo Paulo diz. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E note só isso aqui, irmãos, que fantástico. Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Isto é o evangélico básico, o pentecostal básico, o cristão básico. Não, o mandamento, diz, Deus está dizendo que o mandamento é para a vida, mas ele acha que o mandamento é para a morte. Então, vocês têm que viver na lei mesmo. Eu vou viver na graça, porque a lei mata, a letra mata. Note que o apóstolo Paulo também pensava, né, que o mandamento, embora o mandamento fosse para a vida, ele achava que era para a morte. Na verdade, o mandamento, ele é para a vida. Mas antes que ele gere a vida, ele tem que matar o sujeito. É a semente que é jogada no solo. Se ela não morre, ela não gera frutos. O cristão precisa, o homem natural, o ser humano, não importa há quanto tempo ele está numa igreja, ele precisa morrer para poder nascer de novo. E o que Deus usa para matar o ser humano, acreditem, é a lei. A lei é que mata o sujeito. Por isso o apóstolo Paulo, note no versículo 11, porque o pecado, aqui está de novo, aproveitando-se naquilo que disse na versão da Nova Jerusalém, né? Porque o pecado, aproveitando-se pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Vamos repetir isso. Não foi a lei que enganou ele, foi o pecado. Mas o pecado, para enganar e matar Paulo, ele usou a lei. E é isso mesmo que acontece. Ou seja, Paulo matava judeus. Matava. E Paulo agora se depara com uma lei que diz não matarás. Agora, ele já conhecia essa lei, ele sempre leu. Mas agora com os olhos iluminados pelo Espírito de Deus, aquela frase toma um novo sentido na vida dele. E agora ele lia, não matarás, e não via nada naquilo. Mas agora ele olha, e é como se ele lesse lá, Paulo, não matarás os cristãos, Paulo. E agora Paulo percebe que está matando. E o pecado imediatamente, lembre-se quem é o pai do pecado, o inimigo engana ele imediatamente, ou seja, primeiro o inimigo vai trabalhar da seguinte maneira, ele vai te dizer, a lei não está em vigor. E você, não está, e fica a guerra entre a lei e a graça. Chega um momento que o Espírito de Deus te convence do pecado. Bom, agora você percebe a validade da lei. O diabo já sabe que não adianta mais falar para você que a lei não está em vigor. O diabo pode tentar falar hoje para o Stefano, pode tentar falar para a irmã Joana, pode tentar falar para o pastor Juliano, pode tentar falar para o Marcílio, que a lei não está em vigor. Ele sabe que isso ele não consegue mais. Então, imediatamente, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, não, verdade, a lei está em vigor, sim, está. Só que você tem que entender o seguinte, você tem agora que tentar se salvar guardando essa lei. E aí,
o pecado agora se aproveita do mandamento, engana de novo ele e mata ele. E ele se sente morto, até o momento que ele tem um encontro com Cristo. Porque, embora ele agora perceba que a lei está em vigor, ele esquece que a lei agora tem um papel: espelho. A lei agora mostra o pecado, mas a lei não te limpa, é o que já falamos aqui. E o diabo vai estar trabalhando a todo momento. Não consigo fazer esse sujeito desviar para a esquerda, vou fazer desviar para a direita. Então, agora, você entendeu, em primeiro momento, que a lei está em vigor. Agora o que ele faz? Vai tentar fazer você tentar se salvar pela lei. Mas aí você descobre a justificação pela fé, descobre a graça, e você começa agora a estar equilibrado. Agora você está em equilíbrio. Aí o diabo chega e diz assim, que é o que fez no passado. Chega e diz assim, não, por exemplo, veja, né, você, tudo bem, a lei está em vigor, mas olha aqui, o sábado não, dá uma olhada aí, o sábado não. E aí, não, é verdade, o sábado não está. E você continua estudando e continua nos degraus da santificação. E agora, um belo dia, um lampejo do Espírito Santo no teu coração, e você percebe que o sábado também está em vigor. E agora você passa a guardar o sábado. E aí o diabo diz, não, sábado não. E você diz, sim, o sábado sim. Não, o sábado não. O sábado sim. E você firma no sábado. Agora o que o diabo faz? Diz assim, bom, não, verdade. Não, é o sábado, sim, é o sábado. Mas, veja, tem um detalhe. Você não pode fazer nada no sábado, que é o que os fariseus faziam. Um dos ensinos dos fariseus é que, né, se um sujeito caísse, estivesse morrendo lá e fosse dia de sábado, você não podia socorrer ele. Jesus conta da história do samaritano. Conta-se, inclusive, né, no livro de Flávio Joséfo conta, inclusive, que os fariseus, inclusive, ensinavam, por exemplo, que no sábado você não podia dar mais do que 1000 passos. Então você estava andando 1000 passos, né, no sábado, deu 1000, ficava parado lá e não podia dar mais que isso. Era a tradição, era o desviar-se pela direita. Outro ensino dos fariseus, a gente vê isso na Bíblia também, era de que, por exemplo, no sábado, você não deveria levar pesos. Então, por isso que quando Jesus cura um homem no dia de sábado, no tanque de Betesda, e Jesus diz, vai, pega o leito e vai para casa. Imagine um homem há 38 anos paralítico, salvo agora, ele pega o leito e ele não sai andando com o leito, ele sai pulando de alegria com o leito. Passa pelos fariseus. Pô, o que você está fazendo aí, rapaz? Está levando peso no dia de sábado? Imagine só que absurdo. Alguém agora livre, 38 anos, Jesus diz, toma o teu leito, vai para tua casa, vai comemorar, filho meu. E ele passa por eles. Eles não são capazes de se alegrar porque aquele homem que eles conheciam estava andando agora. Eles só se preocuparam porque ele estava, entre aspas, transgredindo o sábado. É disso que se trata quando Jesus diz que ele era Senhor do sábado. Não estava ali sendo discutido se deveria ou não guardar o sábado. Isso estava acima de qualquer dúvida. A questão era o que se fazia com o sábado. Hoje não é diferente. O adventista faz do sábado um peso insuportável. E aí as pessoas não têm como guardá-lo. Você pergunta para qualquer pessoa, né? Ou melhor, às vezes a gente vai para o mercado e quando eu vou no mercado, por razões que eu tenho, né? Obviamente a gente compra na sexta-feira para evitar de comprar no sábado e alguém às vezes pergunta, você é daquele povo que não come carne de porco e não faz nada no dia de sábado. Essa é a ideia que se tem do adventista. Eu não estou nem falando do adventista verdadeiro, estou falando do adventista tradicional. O adventista verdadeiro somos todos nós. Qualquer um que guarde o sétimo mandamento, o sábado de Deus, e creia no advento de Jesus, é um adventista. Ele não é o adventista tradicional, ele não é o adventista institucional, mas ele é o verdadeiro adventista, porque ele é aquele que verdadeiramente crê no advento de Cristo. Por isso que Jesus disse, aqueles que amam a minha vinda, são os verdadeiros adventistas, né? Hoje foi rotulado adventista como um sinônimo de uma igreja, e isso, obviamente, é um erro crasso também, né? Mas, note agora que o apóstolo Paulo, avançando no versículo 11, diz, porque o mandamento, tomando ocasião, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Agora note, assim a lei é santa
e o mandamento santo, justo e bom. Veja que interessante. Ele acaba de dizer que o mandamento usado pelo pecado matou ele. Mas mesmo assim, ele diz, a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Então agora, veja bem, se o mandamento é santo, justo e bom, vamos ler Romanos 14, 2, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Romanos 14, versículo 2. Note o que diz aqui. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. Note aqui o seguinte, né? Ele acaba de dizer que o mandamento é santo, justo e bom. O mandamento só pode ser santo, justo e bom quando eu entendo, por exemplo, como diz aqui em Romanos 14, 2, um conceito que deve ser estabelecido. Eu, a partir do momento que entendo esse mandamento como sendo santo, justo e bom, jamais vou receber o meu irmão enfermo na fé, o meu irmão que não entende que o mandamento é santo, justo e bom, sobre contendas. Jamais eu vou fazer isso. O mandamento que diz, por exemplo, não matarás para mim, ele está me ensinando que eu não devo fumar e que eu não devo beber bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela simplesmente acaba com os neurônios da nossa mente, que é exatamente onde o Espírito Santo trabalha. E, por exemplo, o cigarro não precisa dizer. É algo que nos suicida lentamente. É algo que mata o sujeito. Né? Apenas como um exemplo. Por isso ele cita aqui, inclusive quanto ao que se come. Por isso ele cita exatamente, um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco, come legumes. Né? Agora, e eu não vou nem entrar aqui nessa questão do come legumes, né? A gente pode falar uma outra hora sobre isso, né? Entendendo, como já disse o pastor Juliano aqui com bastante sabedoria, que a questão aqui do, né? Um crê que tudo pode comer e aquele que é fraco come legumes. Mas o que é fraco, na verdade, é o que é forte, porque o apóstolo Paulo diz, né? Quando estou fraco, aí é que sou forte. Ou seja, né? O que é fraco, aquele que se sente debilitado espiritualmente, aquele que é humilde de espírito, ele sabe que é fraco e que precisa, né, se fortalecer de toda maneira possível. Por isso que Daniel, quando estava na corte babilônica, atacado por todo tipo de idolatria, ele resolve comer legumes. Ele sabia que ali ele estava extremamente fraco, extremamente à mercê, né, dos enganos que Babilônia provia. É o mesmo caso hoje. Nós estamos no meio de Babilônia e nós precisamos entender que nós somos fracos e precisamos fortalecer o nosso organismo, e fortalecer o nosso organismo hoje não será feito certamente comendo de tudo que a gente acha que pode comer. Nós temos que realmente comer aquilo que fortalece o nosso organismo. Nós preferimos carne, mas nós sabemos que o legume tem muito mais propriedades vitamínicas. Nós preferimos industrializados, mas nós sabemos que as frutas são muito melhores. Nós preferimos frituras, mas sabemos que o assado é melhor. Enfim, irmãos, para todo lado nós somos bombardeados, né? Hoje, inclusive, tudo que se frita é com produto transgênico. O óleo é transgênico, o óleo de canola é transgênico, o óleo de girassol é transgênico, o óleo de milho é transgênico, o óleo de soja é transgênico. Você consegue achar alguns óleos, por exemplo, como o óleo de oliva. Não é à toa que o óleo da Bíblia é o óleo de oliva, é o óleo que ainda o inimigo não conseguiu meter a mão, né? Mas, e achamos ainda óleo de canola e de girassol que não são, mas já existe óleo de canola e de girassol transgênico também. Então, por todos os lados, o inimigo está cercando a gente para que a gente realmente fique cada vez mais, né, debilitado. Porém, o apóstolo Paulo, note que no versículo 12 diz, assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, e aí ele diz no 13, logo, tornou-se-me o bom em morte? Ou seja, o mandamento, então, que é santo, justo e bom, se tornou morte? De modo nenhum. Problema não está na lei, ele está dizendo. O pecado, para que se mostrasse pecado, vejam só que fantástico, que falamos antes, operou a minha morte pelo bem. Ou seja, o pecado se aproveitou e usou o mandamento para me matar. Mas como o mandamento é santo, justo e bom, isso acabou sendo pro bem meu.
a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Foi o que eu falei. Vamos ver o livro de Mateus, capítulo 5, por exemplo, para entender esse conceito um pouco melhor, né? E já vamos relembrar o que dissemos aqui. Mateus 5, versículo 21 e 22. Veja que interessante isso. Note, o pecado agora precisava se fazer excessivamente maligno. Como? Como? Ele sempre entendeu a lei, mas agora ele precisava morrer. Para que ele morresse, o mandamento tinha que fazer com que o pecado aflorasse de forma ainda mais maligna. Olha o versículo, então, 21 e 22, como faz isso, de Mateus 5. Ouvistes que foi dito aos antigos. Então agora, veja a letra da lei. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olhem agora o que Paulo passa a ver pela luz do Espírito Santo. O que Jesus ensinou agora. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, né, idiota, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Note que interessante aqui, como é que o pecado se tornou excessivamente maligno. Lia-se, né, não matarás, mas agora Jesus mostra, inclusive, que, né, o pecado agora não está preso apenas à letra que diz não matarás, mas o pecado também aflora quando se diz não odiar, né? Ou chamar de louco o seu irmão, etc, etc, etc. Veja então que o pecado agora se fez excessivamente maligno. Versículo 14. O irmão Robson está dizendo, né, irmão, o que dizer das igrejas evangélicas que promovem o Arraial Gospel, é a mesma coisa que a quermesse católica? Não tenham dúvida, né, isso aí não precisamos nem entrar nisso, né, as igrejas hoje meio que fazem um campeonato para ver quem consegue fazer um culto para deixar Deus mais triste. Repetimos, parece que é exatamente isso, cada vez mais o que vemos é um campeonato onde se tenta fazer, quem fizer o culto, né, com a maior aberração possível, parece que é o que vence esse campeonato. A gente não consegue acompanhar o grau de queda espiritual das igrejas hoje, né? É um absurdo, mas, infelizmente, né, é uma realidade que nós temos que conviver com ela, né? E mais, dessas pessoas que passam por isso, nós precisamos aprender a amá-los. Isso é o mais difícil, amá-los, sabendo que amanhã depois eles vão nos perseguir, sabendo que amanhã depois eles vão tentar nos matar, sabendo que já, né, nós vemos homossexuais queimando a Bíblia, né, e não estamos falando aqui contra o homossexual, estamos apenas tentando apontar para onde isso vai dar, né. Os homossexuais, de um modo geral, sempre defenderam, por exemplo, de que a Bíblia nunca condenou o homossexualismo. Hoje, rendendo-se às evidências, uma vez que a Bíblia condena o homossexualismo, embora não condene o homossexual, é preciso fazer essa diferença, né? Deus ama o homossexual, odeia o homossexualismo, conforme diz na palavra dele, e há uma razão pela qual ele odeia o homossexualismo, mas é um fato que, né, ao mesmo tempo, nós já vemos, inclusive, o que vai acontecer no futuro. Bíblias já estão sendo queimadas e isso só vai aumentar, porque hoje não há como mais negar que a Bíblia realmente coloca o homossexualismo como um pecado aviltante. Não discutimos aqui a luta que o homossexual tem, não discutimos aqui a luta, né, que aqueles que querem se livrar disso têm, mas é um fato, não se pode negar. Pecado é pecado, e pecado é a transgressão da lei. E o pecado do homossexualismo está no mandamento que diz, não adulterarás. Né? Deus te fez homem, seja homem. Deus te fez mulher, seja mulher. Qualquer coisa fora disso é adultério. Bom, nós vemos então o avanço, né, do apóstolo Paulo nesse conceito, e aí ele diz assim no 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Esse texto, irmãos, ele tem gerado muita confusão, porque a partir daqui, a maioria dos pastores, os doutores da lei, dizem que este Paulo que vai falar a partir daqui, não é um Paulo convertido, ok? É o que eles dizem, mas vamos ver se é assim. Veja, o apóstolo Paulo agora diz assim, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Tá? Quando
a palavra vendido vem até você, imediatamente tem que vir à tua mente, né, alguém que foi vendido uma vez. A pessoa que é vendida, ela não quer ser. Né? José foi vendido, sem querer ter sido. Por que mostra esse conceito? Né? O que ele está dizendo aqui, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e eu fui vendido sobre o pecado. Ou seja, eu não nasci querendo ser pecador. Eu nasci vendido a ele, me venderam a ele. Quem te vendeu? O mal. Eu herdei na minha memória genética, eu herdei nas minhas células o desejo pelo pecado. Né? Uma criança, ela é inocente no seu berço. E ela começa a crescer. Ela tem 2 anos e continua sendo uma criança. Porém, mesmo como criança, 2 aninhos, você dá um carrinho, bota o carrinho no meio e fica observando. Ele vai lá e pega o carrinho, aí o outro quer pegar e ele, não, é meu, não é meu, é meu, é meu, e já começa a briga. O mal já está latente no gene. Já começa ali o egoísmo, já começa ali, né, o querer apoderar-se daquilo para si. E lembre-se que o plano da redenção e todo este mundo mostra uma lição para nós, que é a lição do dar. É a lição, né, da abnegação. Notem o mundo que Deus colocou para a gente observar. A água corre no rio, agora o sol faz com que a água suba, vai até a nuvem, da nuvem em vapor, né, vai até a nuvem agora mantém um pouco a água com ela, o tempo necessário, e despeja de novo a água no solo, rega o solo começa agora a ser, né, refrigerado, vem as plantas, a água vai para o leito do rio e continua sempre esse círculo de beneficência. Ou seja, ao mesmo tempo que o inimigo está nos mostrando, né, este poder do engano, Deus está mostrando dia a dia o círculo da beneficência, que não deixa de ser a lei física que ele implantou. Ou seja, uma lei de abnegação. O tempo todo, essa realidade. Tá? Agora, né, o Alex está fazendo uma pergunta aqui, né? Jesus, ele não multiplicou os pães e os peixes? Sim, multiplicou. O que ele comia? Explique, por favor, porque estou confuso em relação aos alimentos. Nós não deveríamos comer o que ele comia? Veja, em primeiro lugar, amados irmãos, né, a questão que nós precisamos entender hoje é a seguinte, né? O que Jesus mostra como exemplo para nós? Alguém diz, mas ele não foi exemplo? Sim, foi. Primeiro lugar, e eu não quero aqui criar, por favor, amados irmãos, não estamos aqui para criar nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Eu gostaria que cada um lesse com bastante clareza 2 coisas. Né? Jesus mostra 2 espécies, né, de comportamentos. Ele diz, né, veio um que comia de tudo e vocês não aceitaram. Veio outro que não comia e vocês não aceitaram. Ele fala de João Batista, que é um exemplo para os nossos dias, né, que não comia. Ele comia, né, gafanhotos, que é uma espécie de legumes, né, completo em vitaminas, e mel silvestre. Então ele diz, olha, João Batista comia, né, não comia, ou seja, né, o que a maioria come, e vocês não aceitaram. Né? Vem o Filho do Homem que come, né, Jesus aí comendo peixe, comendo como exemplo, e vocês não aceitam também. Então, entendam, por favor, o seguinte, em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, né, e eu não quero desviar muito, apenas para que vocês pensem. O apóstolo Paulo diz claramente, bom é não comer carne. Tá? Então, o bom é não comer, certo? Agora, vejam o seguinte, quando, né, Fabiano está falando aí exatamente isso, né, João Batista comia alfarrobas, né, que é riquíssimo em proteínas e vitaminas e tal. Bom, vejam, o mais importante aqui, irmãos, é o seguinte, tá? Em sã consciência, a própria ciência mostra isso, né? Hoje, a questão não é... Bom, Jesus pegou peixe, certo? Ele transformou aqueles peixes, ele multiplicou aqueles peixes. Em primeiro lugar, né? Os irmãos realmente acreditam que aqueles peixes que Jesus multiplica são peixes que vieram cheios de mercúrio? São peixes que vieram doentes porque foram transformados em laboratórios? São peixes que estavam doentes com toda a porcaria que se joga no mar hoje? Não vou nem entrar nessa questão, tá? Isso que estamos falando do peixe, que é talvez o produto hoje menos, né, cheio de hormônios que tem. Mas, hoje, frango, né,
Não precisa a Bíblia, irmãos. Não precisa. Apenas estudem um pouquinho, ver o que o frango faz no organismo do ser humano hoje. Tá? É um fato que todos os hormônios que são colocados hoje no frango, principalmente hormônios para que se tenha o máximo de aproveitamento em ovos e o máximo de aproveitamento para que se tenha frangos fêmeas, certo? Pode ser, em grande grau, o resultado hoje, né, de muitos que acabam, infelizmente, virando homossexuais. Né? Eles recebem uma carga muito grande de hormônio feminino e, enfim, tudo isso com certeza está afetando a constituição humana. Agora, né, falando do gado, né, irmãos, apenas assistam. Eu não quero avançar nisso, porque eu sei que essa é uma coisa muito polêmica. Por favor, apenas assistam um dia, se puderem, A Carne é Fraca. São apenas informações científicas e que vão fazer você pensar. Não quero falar mais sobre isso, tá? Mas, apenas para que vocês tenham como noção, a forma como morre o animal, com uma quantidade enorme de endorfina na corrente sanguínea, né, num estado precário, desde o seu nascimento, sendo alimentado hoje e vacinado com inúmeros tipos de antibióticos, que ficam todos na carne do animal. Enfim, né, não vou nem avançar nisso. Apenas, por favor, procurem na internet e leiam. A Carne é Fraca. Só isso, tá? E aí, vocês tomem a decisão por isso, tá? Eu não vou nem entrar nessa questão, porque lembrem-se que nós vivemos tempos difíceis, tempos hoje, né, bem diferentes. Lembrem-se também que pouco antes de entrar na Canaã terrestre, Deus deu uma dieta para aquele povo, retirando a carne, dizendo, inclusive, olha, não comam carne. Não, quem nos der está no Egito, junto às panelas de carne. Finalmente, quando lhes é dado carne, eles comeram de tal maneira que morreu um monte. Aquilo é um exemplo para nós hoje, né? A carne está matando literalmente. A incidência de câncer naqueles que consomem carne é 80% maior do que nos vegetarianos, mas não quero vender uma ideia aqui. Por favor, né, a gente acabou desviando um pouquinho aqui, apenas assistam, por favor, todos que estão nos ouvindo, né, e tomem sua decisão. Né? Não é uma questão aí que nós devemos fazer disso uma polêmica, não é uma questão, né, que nós devemos fazer, né, disso uma guerra. Né? A irmã Cirlane está dizendo aqui, tem um médico que nos indica comer nossas comidas com banha de porco. Extrair o óleo ajuda a diminuir o colesterol. Né? Isso é né, você comer comida com banha de porco, acredite, né? Pode diminuir o teu colesterol? Pode. Mas procure ver, então, o resto do que ele faz no organismo humano. Tá? Procure ver, né, os outros tipos de malefícios que não só a banha, mas principalmente, né, o bacon faz. Né? Nós hoje percebemos, inclusive, que a própria dieta americana, né, que tem como base, né, na primeira alimentação diária o bacon e o ovo, é só olhar. Hoje se não me falha a memória, a segunda nação mais gorda do mundo. Não creio que precise dizer mais sobre isso. Né? Bom, vamos seguir então, versículo agora 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Já mostramos, né, o texto que mostra, já falamos sobre a questão da lei espiritual. A lei, ela deve ser entendida espiritualmente, ela é espiritual, foi um Deus, que é um ser espiritual que a fez, nós somos carnais, vendidos ao pecado. Então, o que ele está colocando aqui vai haver uma luta, né? Ele já está vacinando você. Ah, não, mas eu agora quero guardar a lei de Deus. Amém. Mas, filho, saiba o seguinte, vai começar uma luta terrível. Ah, é, senhor? Mas por quê? Por que vai começar uma luta terrível? Versículo 15, ele mostra. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Essa é a luta de Paulo. Né? Paulo está dizendo aquilo que provavelmente, né, o irmão Stefan diria, eu diria com certeza, o pastor Juliano diria, o Marcílio diria,
né? O pastor Juliano até esses dias fez uma oração muito bonita, onde ele dizia aqui, exatamente com palavras dele, isso, né? Senhor, perdoa principalmente a mim, Senhor, que eu sou duro de coração. Senhor. Essa é a luta do verdadeiro cristão. Quanto ele mais se aproxima de Cristo, mais ele vê que ele quer fazer, né, a coisa certa, mas quando ele vê, ele está fazendo errado. Ele erra, ele tropeça, ele cai. Por isso ele se sente fraco. Só que o verdadeiro cristão, andando pela fé, ele sabe que quanto mais ele se aproxima de Cristo, mais ele vê essa realidade. Se ele não se aproxima de Cristo, ele acha que o que ele está fazendo está bom. Ele acha que, né, tudo que ele faz é perfeito. Você chega, né, para uma pessoa, normalmente os católicos, né, você chega e diz para ele que tem que aceitar Cristo. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, ou seja, eu sou bonzinho. Né? Mas o apóstolo Paulo mostra que quando a gente de fato está em Cristo e se aproxima dele, a realidade é que você começa a perceber cada vez mais, porque a lei te diz, faz isso, e você tenta fazer e não consegue, e aí você entra nisso. Mas note como o apóstolo Paulo brilhantemente coloca isso, né? O que eu faço, eu não aprovo. Claro, por quê? Porque você é um lobo. Você é um lobo. E a tua mente é a mente de um cordeiro. E o cordeiro, ou ovelha, como preferir, diz, escuta, vamos seguir o líder. Mas o lobo diz, não vamos não. A mente tua de cordeiro diz, vamos comer grama. E o lobo diz, quero carne. Né? Veja, eu estou colocando apenas exemplos, por favor, tá bem? Né? O corpo do lobo diz, mas eu estou louco para fazer uma briga, deixa eu ver com que lobo que eu vou acertar aqui, deixa eu ver que irmão que eu vou pegar agora, né? Para falar mal, para atacar, para brigar, para discutir, deixa eu ver se eu vou brigar hoje com a minha mulher, com meu irmão, com meu filho, não sei, eu quero é brigar, isso é o que o lobo quer, né? Sempre pronto para a guerra, está dirigindo, né? Está no meio do trânsito, ele é um cristão, mas ele está no meio do trânsito. Daqui a pouco o sujeito fecha ele, mostra o dedo para ele, ele já mostra que cristão que ele é. Né? O lobo já levanta e começa a urrar antes que a ovelha tenha tempo de intervir. Né? Ele nem pensa, ou seja, a mente não teve tempo de intervir. E o lobo já se levanta e xinga também. Irmãos, eu não estou dizendo, por favor, que o cristão tem que ser assim. Eu estou apenas mostrando a luta diária que o cristão tem. E não se esqueçam, uma vez que a palavra de Deus diz que o cristão é tentado 10 vezes mais, a gente já sabe onde isso vai dar. Então, a luta não é para o não convertido. As pessoas imaginam que descem ao batismo e levantam como ovelha. Não é verdade. A mente é de uma ovelha, como nós vamos ver nesse próprio capítulo. Mas o corpo continua sendo de lobo. E o lobo agora vai ter que ser transformado diariamente. Ou seja, por isso, ele, Cristo, é a cabeça e nós somos os membros. Os membros têm que ser dominados pela cabeça. Nossa mente de ovelha tem que dominar nossos membros. Mas isso se chama santidade. Isso é feito dia a dia, luta a luta, batalha a batalha. Cada momento nós vamos ferindo uma batalha, e a guerra só vai ser vencida quando Cristo vier. Quando ele nos resgatar deste mundo de pecado, acaba a batalha. Antes disso, nós vamos ter guerra em cima de guerra. Cada dia é uma guerra. Cada vez que você abre os olhos, há uma nova guerra. E ela se inicia por quê? Porque o lobo não dá trégua para o cordeiro e o cordeiro não dá trégua para o lobo. Aparentemente, por isso é pela fé, aparentemente você sabe, aparentemente, repito, você sabe que uma luta entre um cordeiro e um lobo é desumana, é desigual. O lobo estraçalha o cordeiro. Mas nós, pela fé, por isso diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pela fé, nós acreditamos na vitória do lobo, do cordeiro, porque nós acreditamos finalmente na vitória de Cristo em nós. É ele quem atua na mente do cordeiro, né, dos quais nós, né, somos transformados diariamente. Então vejam, né, versículo 15. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Nota o 16 aqui. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Óbvio. Eu agora consinto com a lei.
reconheço que a lei, que lei? A lei dos 10 mandamentos, reconheço que ela é boa, por isso é que eu faço o que eu não quero, porque a mente do Cordeiro traz a lei na minha frente. E agora, a lei me ensina uma série de coisas, e eu não quero transgredi-la, mas eu acabo fazendo o que eu não quero, aquilo que a minha mente não quer. É como se, de certa forma, né, eu nem percebo às vezes, né, e a minha mão foi lá e fez algo errado. Né? Então, ele diz, se eu faço o que eu não quero, se eu faço o que não quero, é porque eu consinto com a lei que é boa. Claro, o que Paulo não quer fazer? Paulo não quer pecar, mas ele peca. Então ele diz, se eu peco, mas eu peco não querendo pecar, é porque eu consinto com a lei, que é boa. Isso, irmãos, é uma injeção de ânimo para todos os amados irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite e que sofrem por conta do pecado. Porque querem se santificar, porque querem cada vez mais guardar a lei. Por isso disse para os irmãos que Romanos 7 é uma sobremesa para aqueles que sabem a lei e para aqueles que querem guardar a lei de Deus. Paulo era exatamente igual a nós, tinha exatamente as mesmas lutas, irmãos. E notem agora como ele avança. Né? 17. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Nós falamos aqui, o Marcílio, inclusive o próprio pastor Juliano já mencionaram isso depois, a irmã Maria Eugênia já mencionou, alguém colocou no Face recentemente. Nós somos resultado de 1260 anos disso aqui, ó. Pecado habitando em nós. O pecado começou a habitar pelo vinho de Babilônia já há muito tempo. Nós viemos herdando das nossas gerações tudo isso. E se não bastasse, do ano 538 ao ano 1798, o papado simplesmente dominou o mundo conhecido cristão e foi injetando pecado e transgressão e dogma. Tudo de ruim que podia ter acontecido foi enfiando goela abaixo dos chamados cristãos e nós fomos herdando essa herança maldita que hoje corre nas nossas veias. Por isso o apóstolo Paulo diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Na nossa memória genética está registrado o pecado. O próprio sangue nosso, irmãos, da cor vermelha mostra essa realidade. Vermelho é pecado. O que faz o nosso sangue vermelho, entre aspas, claro, né, num sentido simbólico, é o pecado. Pecado acaba com a gente. E o apóstolo Paulo, então, diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Por que agora? Porque agora ele é um ser convertido. Antes, ele cometia o pecado e estava consentido. A mente dizia, né, vamos brigar entre os lobos. E vão brigar e a mente tranquila e o corpo tranquilo, e ia tudo para a briga e estava tudo certo. Né? O lobo dizia, vamos comer carne? Vamos. E vamos destroçar uma ovelha? E vamos embora. E todo mundo. Mas agora, você imagine um lobo tadinho com a mente de um cordeiro. Começa a luta. Os outros lobos dizem, vamos destroçar uma ovelha, vamos acabar com ela, vamos humilhar esse cristão aí. E ele, eu não participo mais disso. E já começa a perseguição. Mas que tipo de lobo é você, rapaz? Virou o quê? Virou um quadrado agora? Né? Existe até uma frase que eu li recentemente, bem engraçada, mas mostra a realidade do cristão, né? Essa propaganda que se fez aí, né, da escola, né, que desce redonda, e eu vi a frasezinha lá, né? Prefiro subir quadrado que descer redondo, né? É verdade, o cristão ele vira um quadrado mesmo para as pessoas, porque ele anda na contramão do mundo, é um fato. E o apóstolo Paulo, né, de certa maneira, ele está mostrando essa guerra, né? Só que, antes de mostrar essa guerra, ele diz, note que fantástico isso, né? Versículo 18 também. Porque eu sei que em mim quem? Na mente? Não. Na minha carne, nos membros, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Essa é a luta, irmãos. Veja que a Bíblia diz assim, né? É Deus quem opera o querer e o efetuar. Então, se a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar, por que o apóstolo Paulo diz que o querer está aqui, mas o efetuar não? Por uma razão simples. Porque o efetuar é a transformação de uma vida. O querer é imediato. Deus implanta imediatamente a mente do cordeiro no teu coração, pelo Espírito de Deus, né? E você agora tem a mente de um cordeiro, e você quer.
Só que o efetuar é gradativo. Dia a dia, luta a luta, você vai vencendo, né? E aí, cada vez mais, você vai efetuando. O apóstolo Paulo aqui, irmão, esse mesmo homem que está dizendo que não consegue realizar o bem, já tinha levantado várias igrejas, mas ele não conta, o cristão verdadeiro não conta o que fez. Ele segue rumo àquilo que está proposto, ele busca a perfeição. Então, o homem espiritual, ele não se concentra no que ele fez de bem, ele se concentra naquilo que ele busca, naquilo que ele ainda quer. E como ele nunca se vê perfeito, o apóstolo Paulo mostra a sua luta aqui em Romanos 7, mostrando exatamente isso, que é a nossa luta. Eu sei que em mim, antes que alguém confunda, né, dizendo, não, tá vendo, esse aí é um homem carnal, não, na minha carne apenas, não na minha mente, não habita bem algum, com efeito, né, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Este é um processo. Veja o livro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, né? Essa é uma regra para a gente entender o que acontece aqui, ó. Filipenses 2, versículo 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, há um tempo para que Deus trabalhe, né, a cada momento, e a gente vai permitindo que Deus, né, primeiro, opera o querer, pelo que ele fez na cruz do Calvário por nós. Eu olho o que ele fez na cruz do Calvário, né, aquilo me transforma, aquilo me leva aos pés daquela cruz, e eu agora passo a querer fazer o bem. Né? Mas o efetuar, né, tem que entender que começa uma briga constante agora, e eu começo agora essa luta para, né, buscando a santidade. Né? Irmão Marcílio, nós estamos com 10 horas, creio que estamos aí a 1h30 de estudo, né? Me perdoe, a gente acabou avançando um pouquinho mais hoje, mas, enfim, né, está a palavra com o irmão, nós paramos aqui em Romanos 7, né, 18, e retomamos esse estudo a partir da quarta-feira, né, e aí fico à vontade aqui para, se houver alguma pergunta ou algo que a gente possa ainda ajudar em face a esse estudo, né. Perfeito, irmão. Rogério, acho que você está com a sala externa aberta. Sala externa? Não, irmão Marcílio, está fechado. Ela está repetindo bem-vindo de você. Peraí, deixa eu ver, meu irmão, eu tinha fechado. Peraí, só um pouco. Perdão, pode ser que por alguma razão abriu. Eu realmente... Não, ela está fechada, irmão Marcílio. Está fechada, não sei como fazer. Corrigir. Ah, ok. Realmente aqui ela pelo menos me aparece fechada, tá? Bom. São 22 horas e 2 minutos. Vai realmente com 4 minutos, 1h30. Eu acho que nós parar o estudo mesmo, ver se tem alguma... Ver se tem alguma colocação do irmão, conforme força. Mas senão a gente faz orações. Deixa eu dar uma olhada na sala. Essa questão da alimentação vai dar muito pano pro manga aí, né? É melhor tocar nesse assunto. É uma coisa bastante pessoal, né, irmão Marcílio? Particularmente, valeria a pena fazer um estudo um dia sobre essa questão, mas... Né? Não vou nem falar para provocar umas questões aí que as pessoas não querem falar. Isso. Sobre alimentação. Eu prefiro até ficar aqui. Mas eu vi uma matéria esse final de semana aí que eu fiquei meio chocado. Eu como peixe.
E eu vi um negócio extremamente absurdo. Tá dando muito eco, muito eco. Tá dando eco em todas as palavras. Eu não sei por que aconteceu. Vamos orar? Vamos sim. Irmão Fabiano, ora. Sim, pode ser. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor por mais esse estudo. Pedimos ao Senhor que abençoe ricamente a família de cada um irmão aqui representado. Que o Senhor abençoe também a irmã Raquel Marques e ao filho dela, o Leonardo. Abençoe a irmã Maria Eugênia, que está tendo contato com essa família, que o Espírito Santo a use de forma poderosa para que a tua mensagem chegue ao coração dessa família. Abençoe também o irmão Juliano, cada dia permaneça firme nos caminhos do Senhor, o irmão Rogério, ao irmão Stefano da mesma forma, ao irmão Marcílio, enfim, a todos os irmãos que se acham presentes nesse estudo, a irmã Joana, ao irmão Robson Lira, todos os irmãos que Deus conceda que Ele continue a obra que começou a fazer em nós, nos concedendo uma conversão genuína e completa em nossas vidas. Nosso Deus, pedimos que nos conceda a continuação do estudo de hoje, na próxima quarta. O Senhor conduza e nos conceda meios para que possamos concluir a mensagem de maneira bem compreensiva, para que a tua palavra possa dar frutos. Entregamos nossas vidas em suas mãos, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o som vem de você mesmo, irmão Rogério. Eu corto o microfone e ele para de dar eco. Eu só não entendo por quê, sinceramente não sei. Eu agradeço a presença de todos, o irmão Fabiano, a irmã pastora Joana Batista, o pastor Juliano, a irmã Maria Eugênia, o irmão Rogério Cruz, o irmão Stefano e todos os irmãos que estão na sala. Deus abençoe a todos, obrigado pela presença. Quarta-feira estaremos aqui dando continuidade ao final do capítulo 7, tremendo estudo. Eu vi que os irmãos gostaram bastante, fizeram vários comentários aí a respeito da explicação, dessa explanação racional, de poder entender realmente o que diz esse livro de Romanos. Tira muitas dúvidas nossas. É muito interessante, tem que rever tudo isso. Eu, pelo menos, ouço essas gravações novamente para poder entrar na minha cabeça e entender realmente isso aí. É fantástico isso. Eu agradeço mais uma vez a forma de operar de Deus nesse nosso pequeno grupo que temos aqui. Pastor Juliano, Maria Eugênia, irmã Joana Batista, Maria Conceição, Robson, outros irmãos que encontraram conosco ao longo dessa caminhada e hoje estão com a gente aqui. E eu agradeço imensamente ele ter colocado o irmão Rogério no nosso caminho para poder esclarecer de forma divina mesmo essas mensagens. A gente só tem a agradecer. Obrigado a todos, bom descanso a todos, até quarta-feira. Pastor Juliano, eu conheci perdão, irmãos, me lembrei agora, Pastor Juliano, eu conheci um pastor lá da Argentina, e ele ouviu alguns comentários do pastor Juliano no estudo passado que fizemos no Hangout no sábado, tá? E ele mandou um grande abraço para o pastor Juliano. Ele falou
Ele falou o seguinte, ele falou, você tem certeza que esse pastor aí é cego, Rogério? Eu acho que ele de cego não tem nada não, hein? Então, pastor Juliano, Deus fortaleça o irmão, tá? Porque esse pastor é um pastor assim, que conhece bastante da palavra de Deus, e ele ficou bem impressionado com os comentários que o pastor Juliano fez, principalmente quando eu falei, olha, o pastor Juliano, né, ele tem uma deficiência nos olhos e tal, e ele ficou assim bastante impressionado, viu? Que Deus abençoe grandemente o senhor, viu, pastor Juliano, por tê-lo colocado em nossas vidas também, tá bom? Amém. Amém. Não conheço, vou dar uma abraço para ele. Mas fala para ele, eu não estou cego não, eu estou cego. Amém. Amém. Está, não sei. Perdão. O nome dele é Daniel Baranov, tá? Ele Daniel Paranor? mandou. Boa noite a todos. Amém. Deus nos dê uma semana de paz. Uma boa noite a todos. E não esqueça de nós mantermos a cultura de orarmos um para o outro. É muito bom. A gente se preocupa com o nosso irmão para orar por ele. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Joana. Finalmente a irmã falou alguma coisa. Ó. A irmã e a Tereza que não estão aí, não? Sim, estão, pastor. Vamos dar um abraço para ela. Merece receber um abraço. Também especial. Elane e a Tereza. Extensivo a Genor e o Normal. Amém. Glória a Deus. Um abraço todo especial, ósculo santo, a todos os amados irmãos. A irmã Tereza, a irmã Maria Eugênia, o irmão Stefan, que hoje ficou quietinho, não sei porquê. Né? A irmã Joana, que finalmente deu o ar da graça dela, que é uma raridade. Estou economizando, irmão. Eu estou achando também, mas está bem, está bem. A Bíblia diz que o silêncio, né? Stefan, você tem que falar, viu? Hoje estudei a palavra de Paulo, que falava, é melhor falar 5 palavras. Eu amo a todos. Eu também. E eu também. Amém. Bom descanso a todos. Bom, Marcílio, Deus o abençoe, viu, meu irmão? Amém. O irmão também.